Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Gonçalves, sou PhD em naturopatia. Aqueles que me seguem sabem que eu falo muito sobre pilares da vida. São muito importantes a gente prestar atenção. Hábitos na vida da gente faz toda a diferença. Exercícios, alimentação, a espiritualidade de cada um, independente do seu credo, e a hidratação. Pois nascemos, em torno de 80% do nosso corpo é água. Isso mesmo, 80%. A gente cresce, a nossa média é de 70% de água. Será que a água não é importante? É muito importante. E qual é a água que você toma? Já parou para pensar? O mundo inteiro fala hoje em dia sobre água. Dão até regras de 1 litro a cada 30 quilos de peso. Porém, qual é a água verdadeira que você deve tomar? Eu falo muito sobre isso e disse que um dia ia vir para explicar. Agora, falar, muitas vezes você não sente. E o que a gente quer fazer aqui hoje é mostrar para você que tem água verdadeira para fazer um grande benefício na sua vida. Determinar a sua saúde. E isso é importante você prestar atenção. Será que aquela água que você bebe, que bota numa garrafa PET, que é da sua torneira, ela vai te fazer bem? Será que alguns que ainda investem mais e compram uma água mineral, será que realmente essa água mineral vai lhe fazer bem? Alguns dizem, não, eu só tomo água mineral com gás. Será que ela realmente vai lhe trazer benefício? Isso tudo eu quero apresentar para vocês aqui. Porque uma água verdadeira, ela tem requisitos. Ela precisa ser uma água pura, óbvio, para beber. Mas ela precisa também ser leve, condutora. Ela precisa ter um potencial de oxirredução, um antioxidante, que realmente vai fazer diferença na minha vida. E será que a água que você está fazendo uso tem isso? Vamos testar hoje? Vamos ver realmente o que é uma água aonde ela, sim, vai fazer diferença na vida de cada um de que você conhece, que você ama. Vamos conhecer? Então eu convido vocês hoje a gente fez algo especial, num lugar bem próprio, onde temos uma pia, onde temos uma maneira de mostrar para você a realidade. Você vai entender o que é uma água que beneficia a sua vida e de todos que você ama. E hoje, então, para fazer isso, eu trouxe uma pessoa que conhece muito e vai fazer esses testes para nós, que é o meu amigo Moacir. Muito obrigado, vamos participar e vamos entender o que é água. Ok, Rafael, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com alguém com vasto conhecimento na área da saúde. E eu quero passar um pouquinho mais, então, do que é hoje um líquido de qualidade nas nossas vidas. Meu nome é Moacir, resido em Chapecó, Santa Catarina. Sou distribuidor da empresa Enage, que é uma multinacional japonesa, a qual atua hoje em mais de 40 países. Eu atuo hoje em todo o Brasil e a convite do nosso amigo Rafael a gente vai falar um pouquinho dos líquidos que a gente consome no nosso dia a dia. Perfeito. E para falar dos líquidos, a gente vai fazer aqui alguns testes, os quais vão procurar dar um pouquinho mais de informação a todo mundo do que é tomar uma água de qualidade, seus efeitos, se realmente a água que a gente toma no nosso dia a dia realmente é aquilo que a gente imagina para a nossa saúde. Vamos falar então um pouquinho mais sobre o equipamento que eu hoje represento em todo o Brasil. Vamos falar hoje das máquinas que produzem líquidos Kangen, entre outros líquidos. Hoje a empresa Enage, com mais de 48 anos no mercado mundial, atuando hoje com 23 filiais em todo o mundo e atendendo mais de 40 países, temos aqui a melhor máquina do mundo e a gente vai falar um pouquinho então sobre os líquidos que ela produz e como ela produz esses líquidos. E se ele faz diferença na vida da gente, não? Hoje as águas são estritamente oxidativas, poluição, agrotóxicos, enfim, algo que a gente vai mostrar aqui para vocês de uma maneira muito clara, muito transparente, em alguns testes e algumas palavras que a gente vai colocar. Vamos desmistificar essa questão de somente usar a água. Quer dizer, antes nem se falava de usar muita água. Aí começou a se falar muito, né, que eu estava comentando, né? Fala, água, água, água. Mas aí as pessoas saíram tomando água assim. Será que tem água que pode nos prejudicar?
Mais uma pergunta, né? Por incrível que pareça, existe água que desidrata. Incrível, né? Então a gente vai mostrar na prática um pouquinho desses líquidos e como a gente deve tomar água e da maneira que ela vai nos beneficiar dentro da nossa saúde. E eu vi esses testes e por isso eu quis trazer as pessoas, mostrar para elas que não adianta só e simplesmente tomar água. Muitos nem isso fazem. Eu me lembro de muitos anos tratando que a gente tinha que indicar chá, claro, também para ajudar com o princípio ativo do chá, porém para fazer a pessoa tomar mais água, porque muitos nem tomavam. Só que hoje em dia esse é o grande problema, que a gente está envolto de várias formas de água, mas na grande maioria elas não te trazem benefício. E isso eu tive a comprovação quando eu vi os testes e por isso eu pedi para o Moacir nos trazer esse teste e deixar bem claro para todos nós o que é realmente uma água, né, Moacir? Perfeito. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos dar o nosso máximo para a gente colocar o maior número de informações possíveis. Afinal de contas, todos nós temos algo que a gente almeja na vida. E eu tenho como regra levar mais saúde para o maior número possível de pessoas. Essa é a minha meta, esse é o meu dia a dia e eu sei que eu estou no caminho certo. Afinal de contas, são mais de 6 anos trabalhando com a empresa, o qual fornece um equipamento que eu consigo levar muito mais saúde e qualidade de vida para o maior número de pessoas possíveis. Perfeito. Vamos lá, vamos então, ver vamos como lá. é que é. Que Então, máquina é essa? Vamos lá. O que a gente vai falar aqui agora? O que ela produz para nós? Bom, vamos pegar a grosso modo, falar um pouquinho o que é o equipamento e o que ele é capaz de fazer. Se a gente falar em muitos detalhes aqui, a gente vai acabar confundindo um pouco o pensamento de vocês que estão assistindo pela primeira vez. Então eu vou fazer um resumo muito simples e prático do que é o nosso equipamento. Hoje nós temos um equipamento que consegue receber água previamente tratada das nossas torneiras e ele vai separar minerais e gases de acordo com o que eu solicito para a minha máquina. Vou dar um clique na tela, ela vai me dar uma orientação por voz, vai pegar uma proporção de minerais e gases já presentes na água, quer dizer, eu não estou adicionando nada na água, eu estou separando. Ela vai pegar uma proporção e vai me fornecer de um lado. Instantaneamente, em uma saída secundária, ela vai eliminar o resíduo, o que eu não preciso. Perfeito. E essa água, ela tem que ser especial, tem que ter uma diferença? A água que chega na máquina, se trata de um filtro, não? O que é, Moacir? Excelente, Rafael, pergunta, porque a gente não está falando de um filtro, de um purificador, de um magnetizador. A gente está falando de uma máquina única, a qual consegue fazer essa separação de forma física, me entregando minerais que, por exemplo, eu vou dar um simples exemplo. Nossa máquina produz 4 tipos de líquidos de consumo e também produz outros tipos de líquido que a gente vai detalhar aqui. Mas todos podem ser utilizados? Todos utilizáveis, todos utilizáveis. Solicitei um líquido com um teor de antioxidante fantástico, o melhor antioxidante que a gente pode encontrar hoje na natureza. Ela vai pegar uma proporção de magnésio, de potássio, de selênio, enfim, de minerais com uma carga boa, que me faz bem, que vai fazer bem para o meu corpo. E ela vai quebrar também, um exemplo, o hidrogênio. Ela vai quebrar esse hidrogênio e vai me fornecer um teor de antioxidante muito bom para conseguir suprir os radicais livres do meu corpo. Por estudos, ele é o maior antioxidante que possa ser utilizado no ser humano, quando ele está desassociado. Então a nossa água é H2O, né? Exato. E quando a gente desassocia, a gente tem 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Quando desassocia, esse hidrogênio ele começa a ser um benefício maior para o nosso corpo, correto? Perfeito, corretamente. Então no momento que eu solicitei este líquido, automaticamente aí eu vou descartar do outro lado. Então vamos falar a grosso modo aqui. A máquina foi desenvolvida para ser semelhante ao rim humano. Absorve-se o que você precisa, elimina-se o que você não precisa. Então você vai tirar o líquido de uma saída da principal, você vai beber, você vai ter a certeza que você está tomando o melhor líquido do mundo, onde você jamais provou. Do outro lado, você vai ter um líquido oxidativo, um líquido ruim. O que é que está do outro lado? Bom, se eu tenho minerais positivos, bons, de um lado, que é o cálcio, magnésio, potássio, enfim, os minerais que vai me fazer bem, do outro eu tenho o quê? Eu tenho o cloro, o fluoro, o fluoreto, o cádmio, metais pesados, tudo eu estou eliminando
na segunda saída. Ela contém um filtro, ela faz o que após o filtro? Tu falou de 2 águas, mas como é que é essa passagem? Então é uma água normal de rede, é isso? Exato. Nós precisamos receber uma água previamente tratada. Que tenha tudo ali, ainda tem cloro, ainda tem flúor, tudo isso, né? Exato. Algo bom e ruim. Exatamente. A máquina precisa receber uma água previamente tratada, mesmo que tenha seus produtos que sejam cloro, que sejam contaminantes, não há problema, desde que ela De seja uma concessionária, Exato, ou até de um poço, exato. que seja, mas que seja próprio para beber, vamos dizer assim. Exato. Tá, ok. Aí ela recebe essa água, Passa por um filtro, apesar de não ser um filtro, ser uma máquina, porém ela possui um selo, um filtro com selo de ouro WQA, quer dizer, um dos melhores filtros do mundo. Mas eu não falo muito do filtro, porque o filtro é um retentor de excessos. Se eu retirar o filtro da máquina, ela vai produzir líquidos também. os mesmos líquidos. Ok? Então, ela possui um filtro sim, porém o principal dela, que são os líquidos, O cérebro dela. cérebro dela é a chamada câmara de eletrólise, Opa. o qual ela vai conseguir separar esses minerais, quebrar esses gases e me fornecer os líquidos que a gente vai mostrar aqui. Muito show. Em relação à qualidade... Pois é, dá pra gente garantir que realmente ela tem a qualidade? Bom, hoje o nosso equipamento, eu costumo dizer que a gente não tem concorrência no mercado. Por que a gente não tem concorrência? Não, porque eu não posso comparar o nosso equipamento com um filtro ou com algo semelhante. Não, nosso equipamento ele é único, tá? Com selos de qualidade, são inúmeros selos. A nossa máquina possui uma câmara de eletrólise, que é o motor da máquina, que faz a separação. De acordo com o que eu clico nela, ela vai jogar uma determinada potência deste motor para conseguir fazer a separação desses minerais e gases. Este motor ele é composto por placas maciças de titânio banhadas em platina. Os nossos produtos hoje, com mais de 48 anos no mercado, hoje expandindo mundo afora, só tem resultados bons e positivos. E nós vamos entender o porquê disso tudo. Que bacana. Hoje então vamos mostrar para vocês o modelo Levelook K8, a melhor máquina do mundo. Este modelo possui uma câmara de eletrólise com 8 placas de titânio maciço banhado em platina. Tem orientação por voz em 8 línguas, tem vários sensores, o qual ele vai sentir, ele vai perceber, ele vai me falar. Vou te dar um pequeno exemplo. Se passou um determinado volume de líquido e ela se sentir suja, ela vai te pedir para se limpar. Você vai ter uma medida de litragem dessas águas que estão passando ali, para você verificar a qualidade que está chegando depois que passa por esse filtro. Este modelo consegue ser instalado em 110 ou 220 volts. Então são inúmeros quesitos que a gente tem, os que levam a gente dizer é o melhor produto do mundo. Agora eu falei apenas de uma parte estética dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que ele realmente é capaz de produzir. O que ele faz de verdade. Tá? Isso é importante. Bom, gente, quando a gente fala de água Kangen, lembramos que é uma patente da empresa Enagic, tá? Empresa japonesa, o qual é detentora dessa patente. O que é água Kangen? Água Kangen é uma soma de 5 fatores nos líquidos de consumo que a gente vai ter todos os dias. E o que são esses 5 fatores? Nós temos uma pureza quase total, nós temos um líquido que nos hidrata, chegando até 6 vezes mais do que o líquido normal. Isso é uma diferença muito grande. Um líquido muito leve, fino, que penetra rápido dentro das nossas células. Nós temos também uma alcalinidade. Eu friso sempre esse item, por quê? Porque eu costumo dizer que não importa se a água é alcalina ou não é. Como a gente vê em muitas até minerais, que elas são Exatamente. alcalinas. Mas será que aquilo me faz bem? É isso que a gente vai ver. Então nós temos uma alcalinidade por extração, não por adição. Isso faz uma grande diferença dentro do nosso organismo. O resultado que a gente tem na nossa saúde. E o fator principal da água Kangen, que é o teor de antioxidante, ou hidrogênio ativo, ou hidrogênio molecular, ou uma água redutora, são diversos nomes para o mesmo fator. E esse fator... um fator que faz toda a diferença. Exatamente. Toda a diferença. Então, falando um pouquinho desses princípios, a gente sabe que tem formas da gente provar isso para vocês. Nós temos aqui um tomatinho cereja. Ele está lacrado, como veio do supermercado. Eu vou abrir esse tomatinho, tá? E a gente vai colocar em 2 copos. Nós vamos colocar aqui uma quantidade em cada copo, tá?
Vamos dividir mais ou menos em partes iguais. Ok, nós vamos pegar água da torneira, tá? Essa é uma água normal da concessionária. E nós vamos pegar o líquido 11.5 produzido pela nossa máquina Enagic. Nós vamos deixar aqui de molho por um determinado tempo e depois a gente volta a falar sobre isso que a gente fez agora, ok? Vamos voltar então para a nossa explicação sobre nossos produtos. Depois, pena que o pessoal não vai poder experimentar, né? Mas eu já sei, o resultado lá, mas vamos em frente. Água. Se faltar hidratação, acontece o quê? Uma coisa muito notória. Algo muito comum hoje, Rafael, é as pessoas dizer que estão muito esquecidas. 2% de falta de água no nosso corpo, a gente já tem lapso de memória. Por isso a importância de uma água de qualidade. Somente 2%, 2%. A gente já tem, começa Um dado muito importante é que a gente renova a água do nosso corpo a cada 15 dias. Nós trocamos a água do nosso corpo. Eu costumo dizer que a gente é um aquário, o qual a gente precisa renovar a água do nosso corpo e para isso ter uma água de qualidade para a gente ter mais saúde. A nossa máquina produz diversos tipos de líquidos. Bom, eu citei agora há pouco que a água Kangen é uma soma de 5 princípios. Mas a gente tem 3 tipos de água Kangen. Nós temos o líquido 8.5, o líquido 9 e o 9.5. Esses líquidos eles são praticamente apelidados pH 8.5, pH 9 e pH 9.5, porque eles têm os pHs próximos a isso, ou exatos. Isso é um pouquinho variável. Mas vamos lá. Nós temos o líquido 8.5 e 9, que são águas de introdução. O que são essas águas de introdução? Às vezes a pessoa está bastante intoxicada e ela começa a tomar água Kangen. Lembrando que nós temos uma água tão pura, uma água tão leve, com um teor de antioxidante tão elevado, com um pH alcalino fisicamente, que conduz muito, que nos hidrata tanto, que ela vai fazer um detox em nosso corpo. Ela vai fazer uma chamada faxina nas nossas células. E quando nós temos alguns órgãos excretores, né? Exato. Nossas células excretam, então elas precisam ser limpas. Então, este líquido vai fazer com que você faça um detox um pouco mais forçado, um pouco mais rápido do que você fazer um simples detox como se faz hoje em dia por aí. Então, pode ter uma reação um pouquinho mais além do comum, como uma leve alergia, como um desarranjo, como oscilação de pressão. Então, por isso é que existe os chamados líquidos iniciais, que são o 8.5 e o 9. Você vai tomar a primeira semana, o líquido 8.5, segunda semana 9, a partir da terceira semana 9.5. E aí segue sempre o 9.5. Lembrando que não são todas as pessoas que acontece isso. É muito raro acontecer. Mas para aquelas pessoas que têm essa reação, então existem esses 2 tipos de líquidos iniciais. Vamos lá, produz também o líquido 7.0. É uma água neutra. Por quê? Quando eu vou tomar uma medicação química, um antibiótico, eu não posso mexer nas questões de pH e também do antioxidante. Eu não posso retirar a acidez desse medicamento, porque eu posso estar afetando o funcionamento dele. Para isso, nossos colegas japoneses então pensaram nisso, produziram um líquido neutro, o qual não vai oscilar, não vai mexer na função do medicamento. Só por uma questão do medicamento químico. Exato. Ou suplementação normal, a gente pode usar 9.5. Falando também um líquido muito importante, agora principalmente. Agora vamos falar de algo que interessa muito as mulheres, né? O homem também, né? Hoje o homem está se cuidando cada vez mais. Hoje se tirou um pouco aquela imagem de que o homem não se cuida. Não, hoje está evoluindo, né? Nós temos um líquido que a máquina produz que é chamado água da beleza. O que é essa água da beleza? É uma formação de minerais exclusivos para uso externo, para hidratação da nossa pele, do nosso cabelo. Fecha a cutícula do cabelo, então muito utilizado. Só com água? Com água. Porque hoje se usa tantos produtos, um investimento enorme, tantos produtos de um jeito ou de outro. A água pode ajudar mesmo? Ela ajuda, porque ela está fornecendo à sua pele e ao seu cabelo exatamente os minerais que ele precisa. Esses líquidos são tão fantásticos que hoje em dia é muito comum
Pessoas andar na bolsa, ao invés de usar o creminho, aquele creminho com antioxidante, caríssimo, ela está usando, borrifando na pele o dia todo o líquido 6.0. Vai ter uma pele saudável, uma pele bonita. É uma água que consegue retirar excesso de oleosidade, consegue hidratar, muito utilizado também em descamação de pele, psoríases, enfim, utilizado numa série de fatores os quais trazem a parte externa de estética muito satisfatória para todos. Também produz o líquido 2.5, que é um líquido bactericida. Esse líquido eu gosto muito, viu, Rafael? Esse líquido é fantástico. Em plena pandemia se houve muito essa questão de segurança, de esterilização e tal. Faltou álcool em gel no mercado, foi aquela correria e a gente estava tranquilo. Por quê? Porque nós tínhamos um esterilizante para aplicar nas mãos, aplicar nos alimentos, em tudo que a gente precisava esterilizar, com uma eficácia muito superior ao álcool. E a gente tem de uma forma natural. A nossa máquina produz esse líquido que consegue fazer uma esterilização fantástica, não só nas mãos, na pele, mas também em ferimentos. Consegue cicatrizar ferimentos muito rapidamente. Caras, feridas abertas, úlcera varicose, inclusive câncer de pele, ela pode ajudar? Pode auxiliar e muito. Isso. Então nós temos esse fator que é uma ação com mais de 1.100, 1.200 milivolts positivo de oxidação. Significa que eu tenho um líquido que não me traz efeito colateral, que eu posso passar num ferimento, que eu posso passar num alimento, eu posso passar na minha carne, que eu não vou ter um efeito colateral. Eu vou esterilizar. E se eu passar na minha carne, eu esterilizo ela. Exatamente. E tem uma carne até mais saborosa. Com toda certeza, com toda segurança. Você vai eliminar aquela esponjinha da pia, que a gente às vezes, esse é um ninho de bactérias. Ok, eu desafio, borrifa lá água 2.5, coloca no microscópio e vê se você vai ver uma bactéria sequer. Nada. Vai esterilizar em no máximo 30 segundos, por oxidação. Então temos a questão do pH baixo de 2.5, que auxilia, mas o principal fator é o potencial de oxidação que ela tem. Nenhum vírus, nenhuma bactéria sobrevive a um potencial de oxidação de mais de 1.100, 1.200 milivolts positivo. Eu posso te dar um exemplo? No final de semana que passou, eu rasguei os 2 dedos num arame, que eu fui ajudar um vizinho e estraguei. Tem alguma coisa aqui? Não aparece nada. Não tem mais nada. Nos 2 dedos, acabei aqui e aqui. Esse é um desafio. Teve uma pequena lesão, borrifa água 2.5 aí à noite, no outro dia já tem a pelezinha por cima. É fantástico o teor de esterilização. Vamos lá, produz também o líquido 11.5. O que é esse líquido 11.5? É maravilhoso. Fantástico, né? Temos um líquido que a gente utiliza em dezenas de aplicações, mas o ponto-chave dele, o que é mais utilizado, é para retirar agrotóxico dos alimentos. Vamos ver alguns testes. E é um daqueles testes que tu vai fazer lá. Isso, um testezinho que a gente está fazendo lá. E eu posso dar outro exemplo. Aquele desconforto que muitas pessoas aí estão nos vendo, com o feijão, que depois deixa, né, mais inchado, com gases, isso e aquilo, tu deixando ela de molho nessa água, isso deixa de acontecer, né? Exatamente. Temos muitos casos de pessoas que dizem que não comem muito tomate, porque o tomate me dá uma alergia, o tomate não me faz bem, é muito ácido. Enfim, isso é passado. Depois de consumir o tomatinho deixado de molho no líquido 11.5, você vai ver que realmente as coisas vão mudar. Fantástico, perfeito? Vamos lá. Falar um pouquinho, a gente já citou um pouquinho da importância da água do nosso corpo, né? Afinal de contas, mais de 70% do nosso corpo é água. A gente renova a água do nosso corpo a cada 15 dias, como citei anteriormente. E o principal fator, Rafael, que eu chamo a atenção, é que, não muito falado inclusive, né? É que o teor de oxidação, ele determina um estado de saúde. Com certeza. Todas as doenças degenerativas provêm de oxidação. Dr. Otto Warburg recebeu o Prêmio Nobel da Medicina em 1931 porque ele provou para o mundo que todas as doenças degenerativas provêm de oxidação. Então, dentro desse teor, dessa faixa, nós temos uma tabela. O que for positivo até 300, o nosso corpo consegue contornar mais facilmente. Vai pagar um pedágio. Vai, com mas certeza. Ele consegue ainda ter reações compensatórias, chamada, né?
mas ele vai tirar de algum lugar mesmo assim. Exatamente. Correto? Exatamente. Passou de 300 positivo, nós temos o chamada zona de envenenamento. Significa que eu tomei, eu vou morrer? Não, não é isso. Significa que se você tem um problema de saúde, você está brigando, lutando com um problema de saúde, só vai acelerar o processo. Ou pode desencadear algo no futuro. Então o teu corpo está brigando, ele está lutando para te manter saudável e você vai entrar numa zona de desconforto, o qual... Até 300 é como se ele tivesse recurso em que ele vai te danificar, porém, e isso é a longo prazo. Ele vai tirar minerais de um lado para compensar esse problema. Porém, quando eu passo de 300 no RP positivo, ele começa a entrar em destruição. Exatamente. Correto? Exatamente. Bom, então para a gente combater, se a oxidação é o problema, o que a gente tem para combater a oxidação? É o antioxidante. Né? Então nós temos o potencial... Exato. Oxida, enferruja, envelhece, a gente está morrendo. Antioxida é vida. Na realidade a gente está rejuvenescendo. Exatamente. Então, como funciona isso na prática? A gente costuma dizer em poucas palavras, um linguajar muito simples, que a oxidação nos enferruja mais rapidamente, né? O que é o antioxidante? É o que trava o envelhecimento precoce das nossas células, é o que nos rejuvenesce, falando a grosso modo, né? Nós temos, numa parte mais técnica falando, nós temos dentro do nosso corpo uma formação de proteções. Quando a gente fala em radicais livres, que é uma palavra muito usada, radicais livres, eu faço uma simples brincadeira, Rafael, que eu costumo dizer, são um casal, digamos que tem um casal, uma esposa, seu marido, e de repente eles estão vivendo em harmonia, de repente a esposa vai embora. O marido vira um radical livre. Ele está à solta, né? Uhum. Aí o que acontece? Ele começa a sair da vida familiar, enfim. Esse é o chamado radical livre. Estou dando esse pequeno exemplo, Rafael, essa brincadeira que eu estou falando, para mostrar que as nossas células elas possuem camadas de proteções, que é formado por pares de elétrons. Quando a gente perde um elétron, seja por má alimentação, seja por poluição, estilo de vida, agrotóxico, enfim, você vai eliminando alguns elétrons. Então se torna um radical livre. Para mim, voltar a ser uma família normal, a esposa volta para casa, doando então o elétron. É o papel da máquina, doar elétrons. Quer dizer, acabar com o radical livre. Você vai neutralizar a ação do radical livre doando elétrons ao nosso corpo, às nossas células. Vamos fazer então um pequeno teste, mas antes disso eu gosto também de ressaltar um pequeno detalhe. O que a gente vai mostrar aqui, Rafael, é bem importante, porque quando a gente fala de oxidação, a gente precisa citar alguns exemplos, né? Para todo mundo entender de uma maneira prática. O que é oxidante hoje? O que a gente consome no nosso dia a dia que é oxidante? Refrigerante, águas, de uma forma geral. Como assim? Né? Nós vamos ver em teste, mas águas, refrigerantes, alimentações, embutidos, quase tudo, os fast foods, né? Quase tudo que envolve a sociedade é oxidante. Então a gente tem que fazer algo pelo corpo, senão o coitado só vai padecer. E por isso a gente tem tantos males por aí, né? Tanto câncer envolvido, tantas doenças de uma forma geral. E é isso que eu quis dizer no início, nós temos que ter hábitos, nós temos que conhecer sobre o alimento, mas isso eu já falo diariamente, né? Os alimentos, o que deve, o que não deve, e o que faltava realmente é a água, porque a água ela é muito importante, ela tem uma proporção no nosso corpo em que ela não pode ser desprezada, de maneira nenhuma. Então eu comentei para o pessoal, nós vamos trazer uma demonstração de que é a água verdadeira. Eu considero essa água uma água verdadeira. Então vamos dar sequência aqui nos testes. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os determinados líquidos que a gente tem na mesa aqui. Eu vou começar aqui abrindo o refrigerante. Nós vamos fazer um teste com cada um desses líquidos. Temos um refrigerante aqui. Vamos para a água mineral com gás então. Lentamente, porque ela acaba agitando bastante, né? E saindo. Tem bastante gás. Vamos lá.
Agora vamos colocar então aqui água mineral sem gás. Aqui nós temos água da concessionária, água de torneira. E aqui nós temos água Kangen 9.5, um dos líquidos que a máquina nos oferece. Que é o líquido que bebemos, né? Esse é o líquido que a gente consome no dia a dia, é o líquido que a gente utiliza para cozinhar, enfim, você vai utilizar em tudo dentro da sua alimentação, da sua ingestão. Nós temos então todos esses líquidos aqui, nós vamos agora utilizar um medidor laboratorial. Vamos pegar então aqui o refrigerante. Refrigerante então, vamos ver o potencial de oxidação. Vou dar uma olhadinha aqui, mais de 500 positivo de oxidação. Muito acima dos 300. Muito acima dos 300. Prejuízo para o corpo. Tá certo que o corpo tenta achar uma maneira de se adequar, mas assim é difícil, né? Certo. Vou movimentar um pouquinho. Água mineral com gás. Também acima de 500 positivo de oxidação. Muitos compram uma aguinha, mas tem que ser com gás. Será que é boa? Olha aí, ó. Tá aí tá a resposta. Agora vamos para a água mineral sem gás. Tá? Vamos agitar um pouquinho para o eletrodo ler. E vamos ver aqui quanto vai dar. Acima de 400 também positivo de oxidação. Então, nem uma aguinha com gás, uma aguinha mineral que muitos têm nas suas empresas, que muitos acabam investindo para ter em casa, para não tomar água da torneira, mas mesmo assim faz muito mal. Então agora vou lavar novamente aqui na água neutra, que é água de torneira, então a gente diz que é uma água neutra, né? E vamos medir também o potencial de oxidação desta água neutra de torneira. Está dando quase 500 positivo, também de oxidação. Muito ruim. Tá? Vamos novamente então lavar na água neutra e vamos medir o potencial de oxidação ou redução, neste caso, da água Kangen 9.5. Então temos aqui o líquido que está dando menos 670. Estou jogando aqui sem visualizar, mas mais ou menos 670 negativo. Negativo. Agora tem um menos tem na um frente. Menos na frente. Ok? Então... saímos de 500 de média positivo, que é péssimo para o corpo, para ir para menos acima de 600, negativo. Que maravilha, né? Então, este potencial de redução que a gente tem dentro dos líquidos Kangen fazem uma grande diferença. Costuma-se dizer que existem muitos antioxidantes maravilhosos dentro do nosso meio natural. Vou citar alguns exemplos que a gente pode ver no dia a dia. Nós temos o brócolis, nós temos o chá verde, nós temos a vitamina C, nós temos a maçã, a banana. Vou pegar um pequeno exemplo, Rafael, para todo mundo entender o teor de antioxidante que a gente tem nas nossas mãos. Na prática. Na prática. Vamos lá. 1,5 litro. Quem não deve tomar 1,5 litro de água? Nós temos que tomar mais de 33 ml por quilo dia. Eu tenho que tomar bem mais que 1,5 litro. Então vamos lá, fazer o cálculo. 33 ml por peso quilo dia. Essa é uma base de cálculo para a gente ter saúde. E uma saúde com água de qualidade. Desde que ela tenha qualidade. Essas aqui, somente anotam assim. Exato. Então vamos lá. 1,5 litro de água Kangen. Então, a pessoa, por mais magrinha que ela seja, pequenininha, 1,5 litro ela vai tomar de água, certo? 1,5 litro de água Kangen é o equivalente a 500 maçãs ou 700 bananas. Repito. Impossível comer num dia, né? Impossível, tomar água, né? 1,5 litro no dia é fácil. Então, Agora, gente, veja bem. Vou repetir. 1,5 litro de água Kangen é o equivalente a 500 maçãs ou 700 bananas de antioxidante. Maravilha, né? Fantástico. Então por isso é que o parafuso aqui não oxidou, aqui na água normal ele está oxidado, né? E nós temos uma medição aqui muito clara. Eu digo mais uma coisa, a vitamina C, ela pode chegar no potencial de menos 100, vamos supor, tá? É bem abaixo do que essa água, que é uma coisa comum, necessária da gente tomar. Só que a vitamina C eu não posso fazer uso
Em grande quantidade. Em grande quantidade, eu tenho um limite. Exato. Se for via oral, eu ainda tenho um limite de absorção que é de no máximo 2 gramas. Então eu não vou conseguir ter esse benefício tão grande usando um produto que é maravilhoso, que é a vitamina C, mas não pode vir só dela. Agora a água eu tenho necessidade de tomar. Exato. Eu preciso hidratar o meu corpo. Então com 1,5 litro eu consigo ter toda essa diferença. Exato. Fantástico. E sem contar que se a gente pegar o antioxidante da vitamina C, o teu corpo vai ter que metabolizar ainda este teor de antioxidante. Aqui não, Rafael. Aqui o hidrogênio molecular ele penetra direto dentro da célula, agindo já no ATP, dentro da mitocôndria da nossa célula. Por isso é considerado um poderoso anti-inflamatório natural. Não como esse que a gente vai comprar na farmácia da noite para o dia, você já tem um resultado muito rápido. Não, natural, do dia a dia. Porque o nosso corpo, pessoas que têm problemas, doenças autoimunes, elas sofrem muito com inflamação. O nosso corpo tem ações inflamatórias, às vezes imperceptíveis naquele momento, mas que isso vai se agravando no dia a dia. Isso vai trazendo mais problemas de saúde. E nada mais simples do que nós tomarmos um líquido que vai, além de fazer um detox, ainda nos auxiliar nesse quesito, em problemas de doenças autoimunes, que vai amenizando esses problemas e trazendo muitos outros benefícios. Bom, Rafael, agora vamos falar um pouquinho então sobre pH. Potencial hidrogeniônico. Existe hoje se fala muito sobre água alcalina e como eu falei anteriormente, para mim é uma frase muito importante, que não importa se a água é alcalina ou não é, importa é como ela ficou alcalina. Como ela ficou, isso é o importante. E a régua? É de 1 a... Nós temos tabela periódica, 14. Né? A régua é de 0 a 14, 0 a 14, né? Então, temos uma simples colocação, de uma maneira muito objetiva, que a gente costuma dizer que de 1 a 5 é acidez, de 1 a 6 é acidez, 7 neutro e acima disso a alcalinidade, certo? Okay. Acidez é sinônimo de doença, quer dizer, se você tem um corpo ácido, é sinônimo de doenças para você. Ok, através de um exame sanguíneo de pH sanguíneo, a gente consegue identificar um estado de saúde da pessoa. Se a pessoa está com um pH em torno de 7,35 a 7,45, ela está saudável. Tá? Se de repente você diminuiu um pouquinho o pH do sangue, você está com uma doença crônica, você está com um pH em torno de 7, um câncer, um Alzheimer, uma doença mais degenerativa, ela vai chegar em torno de 6,85, 6,95 pH sanguíneo. 6,9 já está entrando em estado de coma. 6,8 morte. Olha só. Então parece tão pequenininha a diferença de 6,8 para 7,45, mas ela é logaritmo, ela é vezes 1000. Então o pH de 6,8 para 7,45, ele parece pequenininho, mas ele é logaritmo, é vezes 1000. Então um pH de um refrigerante para uma água de torneira, a diferença de quase 100.000 vezes. Olha só, isso é importante por quê? Porque o meu corpo vai ter que contornar, ele vai ter que equilibrar cada vez que eu jogo alimentos abaixo do pH sanguíneo. O meu corpo vai equilibrar. Então esse é um efeito natural, mas para equilibrar, quando é em excesso, ele vai consumir minerais. Esse é um ponto-chave. Por isso é que temos muita osteopenia e osteoporose. Exatamente. Uma criança nasce com 3% de reservas de minerais. Ao passar do tempo, a gente vai oxidando o nosso corpo e a gente vai perdendo minerais. Quando acaba os 3% de reservas, o nosso corpo vai buscar onde tem mais. E geralmente onde tem mais minerais, então são articulações e ossos, e é lá que ele vai buscar. Então por isso vem artrite, artrose, osteoporose, enfim, diversos problemas de falta de minerais no nosso corpo. Ok, então agora a gente vai fazer alguns testes então com os líquidos que a gente tem aqui na frente. Vamos mostrar na prática o que esses líquidos são em termos de pH. Para isso a gente vai utilizar um reagente. É um reagente semelhante ao reagente de piscina, porém esse é muito utilizado para água potável. Tá? Vamos colocar 4 gotinhas desse reagente em cada um desses líquidos que a gente tem aqui, para a gente visualizar, de acordo com uma tabela,
de pH, o quanto ele está de pH no momento. Ok? Então vamos lá. Vamos utilizar então 4 gotinhas. 1, 2, 3, 4. 4 gotinhas aqui também. Na água mineral com gás. 3, 4. Água mineral sem gás. 1, 2, 3, 4. Água da torneira. 1, 2, 3, 4. E água Kang em 9,5 por extração. 1, 2, 3, 4. Ok, então, gente, temos um refrigerante aqui com um pH em torno de 2,5. Água mineral com gás. Olha só, Rafael, existe uma dúvida muito grande em termos de água mineral e é muito importante a gente ressaltar. Porque todo rótulo traz pH, né? Exato. Agora, se eu te disser que não importa, você quando vai comprar água mineral com gás, não precisa nem olhar o pH, o que você vai me dizer? Puxa vida, mas por que está escrito ali então? Pois é. Infelizmente a legislação permite, e as empresas não estão fazendo nada ilegal, a legislação permite que se coloque o pH da água antes de gaseificar. Mas você vai tomar com gás, não é isso? Você está comprando com gás, você vai tomar com gás, certo? Então quando eles adicionam o gás, ela vai cair em torno de 3,5, no máximo 4, 3, 3,5, no máximo 4, dependendo da quantidade de gás que é colocado. Então, não é uma verdade o que está no rótulo. Não é uma verdade, mas a legislação infelizmente permite isso, tá? Aqui a gente tem uma água mineral que está de acordo com o que está no rótulo, certo? Eu costumo dizer que existem algumas fontes de águas minerais razoavelmente boas, equilibradas, né? Não existe, aqui no Brasil pelo menos eu não conheço águas antioxidantes naturais, enfim, com teor de pureza, com teor de hidratação que a nossa máquina produz. Mas existem algumas águas minerais até equilibradas, certo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Rafael, que eu tenho absoluta certeza que você vai saber responder pelo seu conhecimento. Por que é que no mundo todo é proibido fazer mamadeira de criança com plástico comum? Por que será, não? O que será que é colocado no líquido? Pois é, meu amigo, é muito simples essa resposta, né? Mas um pouco ocultada, né? Poucas pessoas sabem desses... Algumas pessoas que sabem parcialmente me dizem o seguinte: é porque coloca-se a mamadeira da criança a aquecer no micro-ondas e aí lá... Que é péssimo. Que é péssimo, né? Lá vai contaminar o leite da criança, etc. Mas não é só isso. Não é só isso, exatamente. É muito além disso. Todo plástico comum, ele vai liberar fitalatos, xenestrógenos, bisfenóis, que são produtos, inclusive com várias pesquisas mostrando que aceleram o processo ou causam Alzheimer, que causam câncer, enfim, são produtos altamente contaminantes. Existem inúmeras pesquisas em cima disso. Foi proibido fazer mamadeira de criança com plástico comum. Hoje só se compra ou de vidro ou de plástico BPA free, que é livre dessas toxinas. Exatamente. Agora, e nós adultos? Essa é a pergunta que fica. Nós estamos imunes a isso, Rafael? Não tem como. De forma alguma, né? Não tem como. Aí você vai me dizer, mas é só micro-ondas? Não. Se você aquecer, se você botar no refrigerador uma temperatura muito baixa, você vai liberar bisfenóis. Com certeza. E quantas pessoas pegam uma garrafinha dessa e colocam dentro do carro? Exatamente. Como é que chega você... Cada um tem uma fonte do lado da sua casa? Não. Como é que ela é transportada? Como é que ela sai de um estado e vai para o outro, ou de uma cidade e vai para outra? Exatamente. Ela não recebe calor? Só o fato dela estar fechada no ambiente ou estar andando dentro do caminhão e recebendo um sol, ela não vai liberar? Vai, com toda certeza. Com certeza vai liberar. Então, às vezes, nós temos uma fonte boa de água mineral, porém a gente está tomando dentro de uma garrafinha plástica ou de bambonas plásticas da mesma forma. E ela tem um pH que é um pH por adição de minerais, ele não tem um equilíbrio. Exato. Correto? Muitas vezes é adicionado um bicarbonato até para se manter por um longo tempo no supermercado e não formar um limo. E consequentemente, tu botando bicarbonato, ele vai levantar o pH. Mas esse pH é igual ao da máquina? Não, de forma alguma. É um pH sintético, tá? Então, o que eu costumo dizer? É muito simples. Às vezes chega alguns elementos no nosso corpo que ele diz: espera aí, o que é isso? Ele vai reconhecer? Às vezes ele não reconhece, porque é algo sintético. O que a gente está fornecendo hoje é um pH alcalino fisicamente, sem adição de produto químico. Você não precisa adicionar um mineral a mais para combater o outro.
você vai extrair a parte negativa e, consequentemente, você potencializa a positiva. Muitas pessoas dizem, o Brasil é pobre de magnésio, e realmente é, nossas águas são pobres de magnésio. Porém, quando você consegue eliminar a parte que compete com o magnésio, por exemplo, nós temos o caso do cloro que compete com o magnésio, você consegue fazer a potencialização. Então, elimina-se minerais que competem, se potencializa o outro lado. Vamos ver aqui, nós temos também aqui a água da concessionária, que está abaixo do que ela deveria entregar. É, um pouco abaixo do nível 7, que deveria estar... 5,5, 6 no máximo. Exato. Mas de qualquer forma, ela está com seus produtos químicos, ela está com seus contaminantes, que infelizmente já existem inúmeras pesquisas mostrando, né? E está na nossa torneira. Porém, nós temos aqui água Kangen 9.5. Este líquido é um líquido perfeito, livre dessas impurezas, com um teor de antioxidante maravilhoso, com uma leveza, com um teor de hidratação fantástico e também com um pH alcalino fisicamente. Incrível, né? É esta água aqui que alimentou a máquina. Exato. Resultou num pH alcalino de 9.5. Porém, outro item importante, que saiu acima de mais 400, beirando o mais 500, e chegou no ORP de menos, acima de menos 600. Exatamente. Correto? Exatamente. Olha só, então a máquina faz essa transformação. Ela faz essa maravilhosa transformação. E nós temos aqui, eu costumo sempre fazer alguns testezinhos bem bacanas. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho aqui o líquido 9.5 e eu vou colocá-lo nesses líquidos que a gente tem aqui. Vocês observem que eu vou colocar aqui uma proporção no líquido, no refrigerante, e não vai mudar nada a coloração. Não. Porque o teor é muito mais elevado. Aqui nós temos água mineral com gás da mesma forma, não modificamos. Aqui eu já consigo melhorar a qualidade, eu consigo dar uma qualidade um pouco melhor, aqui eu consigo melhorar também, e aqui normalmente é água Kangen, ok? Perfeito. Especialistas dizem que quando eu tomo um copo de refrigerante, eu tenho que tomar 32 copos de água boa para que o meu corpo não busque minerais, Olha que ele isso. não retire minerais do nosso corpo. Olha o estrago que a sociedade faz, né? Exatamente. Então você pega lá, uma criança que tem reservas de minerais, que está tomando seu refrigerante, ela está consumindo reservas. Mas um adulto, ou uma pessoa a partir dos 40 anos de idade, já não tem que não as tem reservas, Ela e o vai- que vai acontecer? Vai buscar onde tem mais. Você precisa estar saudável, o teu corpo vai corrigir, mas ele vai te cobrar a conta. As pessoas começam a ter dor e não sabem por quê. As pessoas começam a ter, Exatamente. né, a densidade óssea diminuída e não sabem o porquê. Costumo fazer um simples comparativo, Rafael. Se a pessoa tem um agricultor está cultivando sua lavoura e a sua terra não produz, você faz uma análise e ela está ácida, vai se corrigir a acidez do solo para ela poder produzir. Exatamente. Nós, seres humanos, não somos diferentes. Nós precisamos corrigir o excesso de acidez para a gente estar saudável. Então, a partir do momento que eu consiga contornar essa situação, equilibrar essa situação, a gente vai ter uma vida mais saudável. Olha o teste então. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Então, especialistas dizem que os 32 para 1. Vamos fazer um teste prático aqui. Eu vou colocar uma proporção deste líquido 9.5 aqui dentro. Não mudou. Não mudou nada, né? Agora eu vou jogar só um pouquinho de volta. Olha só o que aconteceu. Olha só. Neutralizou. Então, realmente, 32 para 1. Acabou neutralizando. Vamos colocar um pouquinho aqui. Neutralizou. Aqui neutralizou. Então, Ficou nós tudo temos amarelinho. realmente a constatação de 32 para 1. Então, esse é o teste que a gente queria mostrar em Será termos que de pH. Será que eu tenho que deixar realmente de tomar esses líquidos que estão à nossa volta, ao nosso redor, e prestar atenção no que é água? E quando a gente recebe uma constatação de algumas pessoas que dizem, mas eu tenho um poço, e o meu poço artesiano me dá um pH de 10, que é maravilhoso, eu tenho um pH alcalino em casa. Aí você vai conversando com a pessoa, de repente ela diz, pois é, eu sofro muito de pedra nos rins, eu tenho problema de calcificação. E Tenho aí? arteriosclerose, E aí o que tenho bico de acontece? papagaio.
Vamos entender de uma maneira prática, então? Se o calcário que está em excesso, que está deixando aquela água com pH 10, ele estiver numa proporção mais elevada, o corpo vai absorver, porém não vai para o lugar certo. Quer dizer, o corpo não vai eliminar também porque ele entende que é bom. E geralmente vai para onde? Nos rins, nas articulações, nas coronárias. Exatamente. E aí você vai ter um problema de saúde. Perfeito. E aí, Moacir, que se tu tomar uma água que está muito ácida, também pode trazer um problema. Então o que a máquina ela faz? Nossa máquina dá um equilíbrio. Ela dá um pH alcalino equilibrado, onde você tenha minerais suficientes para ser absorvido. O que mais tu vai mostrar para nós? Vamos não lá. Parou por aqui, né? Não, Viu não que tem essa mais. água passou pela máquina e fez esse resultado com esses dois tipos de teste. Perfeito. Agora vamos falar sobre a capacidade de hidratação. Que é muito importante também. Exatamente. Tem que realmente hidratar o meu corpo. Vamos lá. Vamos lá. Como é que é esse teste? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então, somente como uma introdução, para todo mundo entender que hoje nossas águas, elas têm uma certa dureza. Uma água de torneira, uma água mineral, ela tem uma formação que chega de 10 a 15 moléculas por agrupamento. A gente chama por cluster. Quando a gente passa na máquina, ela vai ficar em torno de 6 moléculas por cluster. Ela vai ser muito mais fina, mais leve, mais hidratante. Ela vai conseguir penetrar rapidamente dentro da minha célula e extrair o resíduo da atividade celular. E como é que eu vou mostrar isso na prática? Como é que a gente vai poder mostrar que isso acontece? Vamos lá, eu vou pegar um chazinho aqui. A gente tem um chá verde, tá? Pode ser qualquer tipo de chá, né? Eu vou pegar aqui esse chá e vou colocar uma pequena proporção em cada copinho que está aqui na minha frente. Vou pegar esse chazinho e vou pegar mais ou menos a mesma proporção e a gente vai colocar 2 líquidos aqui dentro. Uma água de torneira, ou pode ser mineral, e água Kangen 9.5. Rafael, o que eu faço quando eu quero fazer um chá? Eu aqueço a água. Perfeito. Então vamos lá. Nós temos água a temperatura ambiente aqui. Aqui tudo é ambiente. Tá? Então temos aqui água da torneira. Extrair, né, o princípio ativo do chá. E aqui nós temos água Kangen 9.5. Então o que a gente tem aqui? Nós temos um chá feito, pronto, com temperatura ambiente. Olha que maravilha. Tá prontinho pra gente tomar, Rafael. Olha só. Aqui eu vou ter que aquecer para fazer meu chá. Aqui eu tenho o chá prontinho, instantaneamente. Conseguiu tirar os princípios ativos da planta, da erva. E o outro não. Tem que ser aquecido, senão ferver tu não vai tirar. Exatamente. Conseguiu penetrar dentro do chá e extrair a essência dele. É isso que acontece dentro da nossa célula. Isso é a leveza. Então ele consegue entrar dentro da célula, isso me prova que ele entra dentro da célula e consegue tirar as toxinas da célula. Exatamente. Então temos aqui um teste muito simples e claro, onde a gente consegue ver que o nosso líquido penetra rapidamente e limpa a nossa célula. Aí vem problemas, por exemplo, de ácido úrico, de gota, de diabético do tipo 2, que tem retenção de líquidos, resistência insulínica. Tudo isso é muito importante a gente relatar, porque a pessoa que está assistindo isso deve estar imaginando, poxa vida, se esse líquido eu consigo retirar o excesso de acidez do meu corpo, automaticamente eu posso ter alguns benefícios. E se esse líquido consegue retirar, limpar minha célula mais rapidamente, será que eu não vou desinchar também rapidamente? Será que eu não vou fazer meu corpo funcionar da forma mais correta, conseguindo buscar homeostase? Essa é uma pergunta que cada um que está assistindo isso pode fazer aos milhares de consumidores que a gente tem hoje no Brasil e mundo afora, que vão dar os seus relatos. Nossos líquidos trazem muitos benefícios, trazem saúde, trazem longevidade, que o nosso produto hoje é a melhor farmácia natural que a gente tem dentro das nossas casas. São tantos ISOs, tantos certificados, a gente podia falar aqui horas somente sobre todos esses certificados. Mas a gente vai... tens uma comprovação, né, de alguém que fez todo um acompanhamento e teste, principalmente com essa questão que hoje tem muito aí no mundo, que é a diabetes, né? Exatamente. Alguns dizem que são pré-diabéticos, mas eu venho aqui dizer que dificilmente tem um pré. Normalmente quando a pessoa se apresenta como pré, ela já é.
porque ela é medida somente por glicose, não é bem assim, né? A gente tem que ver a resistência insulínica e assim por diante. Não cabe aqui, mas tem um grande êxito para essa condição, não tem? Quando a gente fala de diabética, é bom ressaltar que é diabética do tipo 2, onde o corpo ainda produz insulina. Isso é muito interessante, por quê? Porque os resultados são tão fantásticos que é muito simples de todos entenderem. A partir do momento que eu tenho uma resistência insulínica, eu tenho que eliminar o excesso de acidez do meu corpo para que a minha célula seja mais receptiva, para fazer com que eu consiga retirar essa acidez e também limpar a minha célula. E é isso que faz a água cangue, essa somatória do antioxidante que a gente tem poderosíssimo, da retirada de excesso de acidez e também da parte de penetração, a penetrabilidade que tem esse líquido, faz com que a gente tenha resultados fantásticos neste campo. Isso nunca, jamais é uma promessa de cura, mas as pessoas que estão utilizando podem falar isso detalhadamente para vocês. Isso é que me encanta. Por isso eu tenho uma delas. Parabéns pela sua aquisição. Mas tem mais ainda, tá? Tem mais. Lembrem-se que foi feito inicialmente uma colocação de tomatinhos lá. Mas para chegar lá no tomatinho, ele vai mostrar um outro teste agora para nós. Vamos fazer outros testes aqui então. Bom, Rafael, para falar então um pouquinho sobre a capacidade de hidratação, a gente vai fazer alguns testezinhos então aqui. Vamos pegar então um pouquinho da água da torneira, aqui um pouquinho da água da máquina e a gente vai fazer um testezinho bem interessante, tá? Nós temos aqui então uma extensão de fio rompida, tá? Quando eu encosto um fio no outro, nós vamos acender a lâmpada, certo? Então a gente vai medir, vai colocar aqui para ver a tensão, a parte de hidratação, a condução elétrica. Aqui da água da torneira, tá fraco, né? Acendeu a lâmpada, isso. Porque ela tem minerais, certo? Agora vamos para a água da máquina. Bem mais forte. Olha só a diferença, vamos voltar. Agora vamos de volta. Então nós temos aqui um testezinho muito claro da parte de condução elétrica. Tá? Agora vamos fazer com os mesmos líquidos, podemos fazer alguns testezinhos bem bacanas aqui. Nós temos aqui 2 copos com os 2 tipos de líquidos e vamos pegar então mais 2 copinhos aqui com que a gente vai fazer alguns testes práticos, tá? Vamos pegar óleo de gergelim. É um óleo um pouquinho mais fino do que o óleo de soja, tá? Vamos colocar um pouquinho cada copo. Ok? Agora a gente vai colocar os mesmos líquidos aqui dentro. Água da torneira e aqui... Que a gente aprendeu na escola que água não se mistura, né? Exatamente. Então o que a gente tem aqui? Opa, não misturou. Olha só, então temos aqui, o óleo está por cima, está aparecendo bem em cima, né? Uhum. Que água e óleo não se misturam. E aqui nós temos um processo de emulsificação, de quebra de partículas. Realizamos esse testezinho então para demonstrar um segundo teste muito interessante, tá? Nós vamos pegar agora os mesmos tomatinhos. Lembra do tomatinho que a gente deixou de molho lá no começo? Vamos pegá-los de volta aqui. Vamos pegar então, retirar aqui a água do tomatinho que estava com a água da torneira. Tá? Tá branquinha. Branquinho. E aqui, embora seja pouco tempo de gravação aqui que a gente está fazendo, mas aqui nós temos o líquido retirando o agrotóxico do tomate. Tá? Veja bem que nós temos aqui a água da torneira e aqui a água 11.5 da máquina Kangen. Que fantástico, né? Nós extraímos o agrotóxico desse tomatinho de uma forma muito simples. Este processo de emulsificação, de quebra de partículas do óleo, fez com que a gente consiga remover a camada de óleo que envolvia o nosso tomate. Então, aqui, além de retirar o agrotóxico, também conseguimos, através do hidrogênio que nós temos aqui, do hidrogênio molecular, extrair também, é um gás, então ele penetra e consegue extrair o excesso de acidez do nosso tomate.
Isso acontece com todas as nossas frutas, verduras que a gente deixa de molho no pH 11.5 da máquina Kangen. O feijão, como citaste anteriormente, é muito utilizado secante, então vai para silos. A gente consegue remover toda aquela camada daquele secante, forma às vezes um pequeno lodo por cima, que é algo que não nos traz benefícios à saúde. Muito sem digesto, onde o corpo já não tolera mais, né? Então tem várias pessoas que têm consequências de comer um alimento dessa forma. Então a partir do momento que tu libera esse alimento e traz ele à pureza, ele começa a fazer bem. É fantástico, né? E essa água não para por aí, né? Essa água também pode tirar a gordura de uma roupa. Tem várias situações que pode estar usando com ela, né? São tantas situações que se a gente ficar falando aqui, a gente vai gravar vídeos de horas e horas falando dos tipos de líquido, das suas utilizações. Água 4. A gente vai tomar mais água 9.5, né? Água 4.5, além de poder lavar roupa e tudo mais, mas é fantástica, dita pela minha esposa, tá? É fantástico para limpar vidros. Exatamente. Tem uma ação muito forte na parte de limpeza. Afinal de contas, quando eu estou extraindo água para tomar 9.5, do outro lado, na mangueira secundária, vai me fornecer esse líquido 4.5. Então, ao invés de ir fora, você pode reunir esse líquido e utilizá-los para limpeza também. Inclusive até utilizando para plantas, as quais a maioria delas gostam, necessitam de mais acidez e dão alcalinidade, diferente do ser humano. Bom pessoal, então a gente fez alguns testezinhos aqui, eu espero, tem muito assunto, muita coisa, muito teste que a gente poderia fazer, muita coisa para mostrar, mas o tempo também é curto, é um assunto muito interessante e muito empolgante, né? Então eu quero agradecer o convite do Rafael, a gente pode voltar a conversar sobre o assunto, mas eu espero que eu tenha passado um pouquinho de conhecimento. Se cada pedacinho de conhecimento que vocês levarem nesse vídeo lhe auxiliarem em terem mais saúde, eu fico muito feliz. E saúde sempre é algo muito importante quando a gente mostra isso na prática. E tem uma frase que eu costumo dizer, que o dinheiro só tem valor se ele te resolve um problema. Se ele não te resolve, ele não tem valor nenhum. Então muitas pessoas pensam muito em parte financeira e acabam esquecendo do principal da nossa vida, que realmente é ter saúde. Com certeza. Então, muito obrigado pelo convite, que Rafael. Isso, eu fico assim, muito feliz por tu ter aceitado. Por quê? Para o pessoal que me conhece, sabe que eu falo sobre isso. Sabe que a gente pode entrar em detalhes, mas é difícil da pessoa absorver. Ao passo que tu mostrou, com certeza ficou mais lúdico para as pessoas que estão lá. A percepção é diferente. E eu tinha prometido isso para o pessoal que me segue. Que eles iam notar a diferença. E a gente sabe que não é fácil de conquistar isso. Então o que eu digo para vocês, que isso realmente são características verdadeiras de uma água pura. Uma água que te traz saúde, qualidade. E a gente percebe realmente as ações das pessoas que estão à nossa volta que fazem uso. Eu fico muito feliz por ter adquirido, fico muito feliz porque estudava, já queria conquistar, mas achava que estava longe. Não está, está próximo. E vale a gente prestar atenção em algo muito importante, Marcelo. Todos aí possam prestar atenção. O que tem mais valor em você, em mim, em você? O que nós temos de maior valor? Você sabe? É a nossa vida. Ela foi nos dada. E com gratidão, quando eu recebo um presente de alguém que eu amo, ou de alguém que me ama, o que eu devo fazer? Cuidar. Cuidar. Então, como é que eu vou cuidar? Porque ao passo que eu cuido, eu estou retribuindo aquilo que me foi dado, certo? Então, cuidar do maior valor que temos é ter ação em fazer o melhor que podemos. Tem uma frase bíblica que diz assim: fé sem obra, ela é morta. O que é obra? Ação, fazer. Então quando eu disse no início que tem pilares da vida que vão me fazer a manutenção da melhor vida,
vou me afastar do que é errado, vou me aproximar dos acertos, vou fazer a manutenção da minha vida, em qualquer área da minha vida, passa por eu ter ação em fazer. Então busque você aí fazer aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai fazer a manutenção da tua vida, que é o bem mais precioso que você tem. E passa, vimos hoje, por ter uma água de qualidade. Te agradeço por ter elucidado para todos que estão nos vendo. Tem dúvida? Nos procure o Moacir, me procure. A gente vai atender vocês para tirar as dúvidas da melhor forma possível. Muito obrigado pela atenção. Moacir, obrigado por ter feito esse favor de mostrar para o público que existe algo perfeito para a gente usar na nossa vida. Valeu, hein? Obrigado. Tudo de bom.